tem a ver com esta revista? Se tem a ver com essa revista, tem a ver com André Forastieri. Seja bem-vindo. Aê! Que pariu! Obrigado, beleza? Obrigado pelo convite. Legal demais estar com vocês. Muito obrigado. André Forastieri, ele foi, então, o culpado pela Revista Herói, mas a Revista Herói, ela é só uma parte da sua vida, porque você já estava trabalhando com um editorial antes, certo? Eu sou jornalista, né? Então, assim, eu sempre tive alguma conexão, de alguma maneira, com cultura pop, né? Então, eu trabalhei na Folha e como repórter, né? Ilustrada. Fala de música, do que tivesse para fazer, de cinema, não sei o quê, mas lá mesmo eu já comecei a ter uma coluna de quadrinhos. Legal. Que era uma coluna semanal de quadrinhos, e depois eu fui trabalhar na Bis, que era uma revista de música, na Sete, que era uma revista de cinema. Maravilhoso. Depois de lá que eu pedi demissão para montar minha editora, que estava com fogo no rabo. Todo mundo naquela época todo mundo queria ter banda independente, gravador independente, rádio pirata. Eu quero ter a minha editora independente. Mas é verdade, nos Estados Unidos tinha a Image, né? Que eles tinham lançado uma mega editora independente, largado a corporação para fazer coisas independentes. Eu falei, a gente também queria. Claro. Então eu também pedi minhas contas lá na Bis e fui começar a editora independente. Mas já com a ideia de ter uma revista que fosse uma revista de cultura pop, meio com a lógica de uma Rolling Stone ou de uma Espinho, que tivesse a ver com a própria coisa que eu estava fazendo na Bis, mas mais aberta, não só de música, e de fazer uma outra revista que fosse uma revista que falasse desse mundo que a Herói veio a falar. Só que, na verdade, a ideia no começo era fazer uma revista para mim e para os meus amigos, para gente que gostava, os adultos que gostavam disso. Sim. Mas o que aconteceu no meio do caminho é que pintou esse negócio, esse fenômeno, e foram os Cavaleiros do Zodíaco, porque assim, foi o Franco de Rosa, que já trabalhava com o Carlos Casamata na Sampa, na editora, faziam várias coisas juntos. Ele falou assim, ele estava sempre de olho no que estava acontecendo, e o Daniel, ele falou, meu filho está alucinado, Daniel. Estava alucinado com esse... Já viu, eu ia falar desse desenho já, Cavaleiro do Zodíaco? Eu falei, não, porque eu estava lá prestando atenção em várias outras coisas. Claro. E aí falou para o Mauro também, que foi nosso grande parceiro, infelizmente não está mais com a gente, que era o Mauro da Devir, Mauro Martinez dos Prazeres. E ele falou assim, tem uma galera que eu vejo, começou a fuçar e falou, tem um burburinho aqui. E a gente estava na época com um projeto de fazer uma revista, fazer um especial. O Júnior, o Dari Braz Júnior, o Juneca, né, meu velho grande parceiro de Coisas Herói, ele fala que a gente estava fazendo uma revista que era para ser de animação, uma revista de quadrinho, uma revista de RPG, talvez 3 especiais. Aí a gente meio que juntou isso tudo e falou, não, mas o alvo não é aqui, o alvo é aqui, tem que pegar, o alvo tem que fazer uma revista moleque. E foi legal porque e a gente falou, daí a gente percebeu que estava, só percebeu logo depois, mas foi rápido pra gente perceber. E eu sabia que Power Rangers ia estrear no Brasil, que já era um puta fenômeno nos Estados Unidos. Que estava para sair o primeiro filme também. E eu cresci com super-herói japonês. Eu estava conversando esses dias, o Pablo Miyazawa, a gente estava conversando com uma pessoa, a Karen Wu, que trabalhou na Nintendo muitos anos, e ela é uma brasileira de família chinesa, que foi trabalhar na Nintendo com 23 anos de idade lá nos Estados Unidos. E ela fala assim, o Brasil sempre teve cultura japonesa. O Brasil tinha cultura. E eu falei, é verdade, porque assim, eu, quando era criança, eu nasci em 65. Eu, quando era criança, passava desenho animado japonês na TV. Sim. E passava Vingadores do Espaço, e passava Cyborg Kimba, 009, Taro Kid, Príncipe Dinossauro, o Cavaleiro, Guzula, Astro Boy e o Super Dynamo, entendeu? E passavam as séries também live action, né? Então passava são duas coisas que eu associo muito, que não tem nada a ver uma com a outra, mas que é isso e aqueles desenhos de boneco de Super Mario Nation, do Jerry Anderson. Do Thunderbirds? Dos anos 90, Thunderbirds e tal, porque passava meio junto. Você ligava a televisão, passava Thunderbirds e Ultraman, entendeu? E a gente ficava assim, né? Então, assim, então a gente cresceu com isso. Os americanos, os europeus, não cresceram com isso na TV nos anos 70, nos anos 80. Não existe. Isso não acontecia. Sim. O único lugar que eu já ouvi falar, que parece que passava bastante animação japonesa e super-heróis japoneses na TV, nessa época é a Austrália, porque era meio perto do Japão, ali não sei, mas a Austrália disse que passava. A Europa e Estados Unidos não passava. A gente, brasileiro, cresceu com isso. Então, quando bateu esse negócio de novo, eu, o Júnior, o próprio Mauro, os caras mais velhos, o Franco é um cara que tinha uma ligação com cultura pop japonesa lá desde o Paraná.
Então ele é mais velho, uns 10 anos mais velho que eu acho. Então, assim, então já tinha esse caldo, né? E daí, quando a gente viu o que aconteceu, falou, não, cara, agora vamos com tudo. E a gente fez uma revista que eu acho que a gente foi acertando e errando enquanto ia criando a revista, Claro. mas também eu acho que a gente, desde o começo, a gente soube, acho que os leitores reconheciam que a gente gostava do assunto, que a gente tinha afeto pelo que a gente estava falando, ao mesmo tempo a gente conseguia ter humor, tirar sarro das coisas, né? Então não era um texto quadrado, o visual não era quadrado. Na época, a revista da Editora Abril, tudo página branca. A gente, negócio colorido, não dava nem pra ler às vezes direito, sabe? Sim. Vamos que vamos, né? Vocês sabem. Então, era uma coisa meio psicodélica, era o começo da computação, né? De desktop publishing, esse negócio e tal. Então, a gente saiu pirando na batatinha e, cara, e foi uma loucura. E vem sendo uma loucura desde então, porque a Herói teve um monte de filhos, filhotes, subprodutos. A gente teve um monte de revistas que se inspiraram na Herói, que foram lançadas e editores toparam fazer, porque tinha, tá vendo? Esses caras estão fazendo aqui. Desde algumas mais diretamente, até menos. Até uma Wizard, por exemplo. Eu sei que a Wizard, os caras falaram, os caras estão vendendo, então, que não tinha nada a ver com a japonesa. E depois um monte de coisas online e eventos. Então, assim, é evidente que existia fã antes da Herói, existiam gente que curtia muito essas coisas, mas editorialmente a Herói chegou na hora que ela mostrou que aquilo ali existia de uma outra maneira e botou fogo no um monte de gente que era leitor e tinha leitores dos 5 aos 25 anos, assim, era engraçado, porque tinha gente que nem sabia ler e queria ler a Herói, mas tinha aquele core ali de 10 aos 15, talvez, que, cara, os caras cresceram e eu fico encontrando com as pessoas por aí, entendeu? Assim, você vê, tem gente que trabalha com, muita gente que veio trabalhar com cultura pop, enfim, se inspirou de alguma maneira naquele momento. Então, para mim, é uma das grandes alegrias da minha vida. Assim, é raro, não passa um mês que não tem alguém que não me para assim e fala, puta, não sei o quê, porque é Herói e tal. Uma frase que você ouviu muito, a gente até brincou na gravação do Tubecast, que era a internet da minha época. Né? Porque, cara, o acesso à informação, e a gente que cresceu, pô, 94 eu tinha 10 anos, você já tinha 20, tô brincando. Eu tava quase lá, eu tinha 14 e 15. Cara, pra gente ter informação, você queria saber sobre novela, você viu o vídeo show. Vai ver sobre super-heróis, você vê aonde? É mais ou menos... Era uma banca de jornal, né? E era mais ou menos... O meu reduto sempre foi banca de jornal. Eu sempre fascinado em cinema, ou era sebo, ou era banca comprando a 7 mensal. Quando saiu a Herói, que trazia os negócios de anime... Tokusatsu, a gente ainda não tinha muito ali a vibe no momento, porque Cavaleiros estava pegando fogo. Mas a partir do momento que ela trouxe, valeu muito a pena, justamente porque era a linguagem que a gente tinha. Sim. E era um negócio barato também. E saía quinzenalmente, né? Uma coisa assim. No começo depois coisa semanal. Isso.